Carteira inteligente do Banco Inter. Será que vale a pena você contratar esse serviço oferecido lá pelo Banco Inter, as carteiras administradas pelo Banco Inter? A promessa nesse serviço é que você vai ter uma gestão profissional, você vai ter um gestor profissional cuidando da sua carteira de investimentos e você não vai se preocupar mais com isso. Se você não tem tempo de investir, você contrata essa carteira inteligente do Banco Inter e eles vão fazer tudo para você. Os investimentos serão realizados de forma automática e você vai receber seu relatório de performance ali constantemente, só te atualizando de como estão seus investimentos. Então essa é a carteira inteligente do Banco Inter. Mas será que vale a pena? Será que existe alguma pegadinha por trás dessa carteira inteligente? Você vai entender tudo nesse vídeo. Fique atento a todas as informações que eu vou te passar aqui e aí você vai chegar à sua conclusão se vale ou se não vale a pena contratar esse serviço lá do Banco Inter, a carteira inteligente, para que você tenha essa gestão profissional ali do Banco Inter. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Ambima, sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. E de antemão, antes da gente entrar no assunto aqui das carteiras inteligentes do Banco Inter, eu queria te pedir um grande favor, porque isso vai me ajudar demais. Se eu te ajudo aqui passando essas informações, criando esse conteúdo, eu te peço uma grande ajuda, que é você só dar um like nesse vídeo, então aperta nesse joinha aí, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda demais a ter mais pessoas inscritas, e isso faz com que o YouTube entenda que meu canal é mais relevante e entregue para mais pessoas. E queria te pedir também para você me seguir no Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. Lá você vai poder ser mais próximo, lá a gente vai poder trocar informações ali via direct, bater um papo, conversar, você vai poder ver meus stories, as coisas que eu posto no feed ali, a gente vai ser mais próximo lá no Instagram. Então dá um joinha, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje aqui. E basicamente eu fiz esse conteúdo aqui para tirar todas as suas dúvidas em relação à carteira inteligente ou carteira administrada lá do Banco Inter. Se você está pensando em contratar esse serviço, esse vídeo vai ser para você aqui tirar todas as suas dúvidas. A primeira coisa que você precisa entender é o que é uma carteira inteligente ou uma carteira administrada lá do Banco Inter. Basicamente, o que a corretora fala, o que o Banco Inter fala, é que é uma gestão de carteira de investimentos no qual um gestor profissional financeiro qualificado desenvolve um portfólio para você, para os seus investimentos, um portfólio diversificado com base nos seus objetivos e no seu perfil de investidor. E com base nisso, é criada e gerenciada uma carteira de investimentos inteligente e personalizada. É isso que a corretora fala para você, é isso que o Banco Inter fala lá para você. E se você está pensando em contratar esse serviço, basicamente pode ser por dois motivos. O primeiro motivo é porque você não tem nenhum conhecimento sobre investimentos, mas você consegue poupar um pouco todos os meses. Então você vai lá, estou poupando um pouco todo mês, eu estou colocando dinheiro lá no Banco Inter, nada melhor do que contratar essa carteira inteligente e ficar tudo de forma automática lá para não precisar me preocupar mais com isso. E aí você vai ter uma carteira diversificada, com a parte de renda variável, com a parte de renda fixa, e você não se preocupa mais com isso, porque você quer se dedicar ao seu trabalho, porque você não quer aprender, porque você não tem o conhecimento ali, você quer delegar isso. Esse é um dos motivos que faz com que as pessoas contratem esse serviço. O outro motivo é da pessoa até pode ter um certo conhecimento ali do mercado financeiro, de investimentos, mas ela não tem tempo. Então ganha dinheiro, começa a aportar o dinheiro lá, começa a investir o dinheiro, mas não tem tempo de acompanhar o mercado e por isso delega isso para deixar de forma automatizada para não gastar mais tempo com isso. Então você pode ter aí um desses dois perfis, ou você não tem conhecimento e quer delegar, ou você não tem tempo e quer delegar isso aí também para uma gestão profissional. Então, basicamente é isso que o Banco Inter fala, o que é uma carteira administrada. Você vai ter ali tudo de forma automatizada, feita por uma gestão profissional. E parece ser o melhor dos mundos, né? Parece que é muito interessante. Fala, poxa, beleza, eu vou deixar lá, o Banco Inter faz tudo para mim, eu só vou ganhar dinheiro e
tá ótimo, tá excelente, eu não vou precisar me preocupar com mais nada. Mas vamos lá entrar agora em alguns detalhes ali dessa carteira inteligente do Banco Inter. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é isso daqui. Quando você contrata essa carteira inteligente, você está contratando uma carteira multi-estratégia. Você pode ter basicamente 3 perfis ali. Ou você tem um perfil conservador, e aí você vai contratar essa carteira conservadora, ou você tem um perfil moderado e vai contratar a carteira moderada, ou tem um perfil arrojado e vai contratar a carteira arrojada. Perceba que o percentual de cada classe de ativos, de cada classe de investimentos aí, é diferente para cada perfil de carteira ali. Na carteira conservadora, você vai ter ali mais renda fixa, caixa, crédito, juros. Na parte moderada, você tem ali uma divisão um pouco maior ali, né? Menos caixa e menos crédito ali, tem uma carteira um pouco mais diversificada. Na carteira arrojada, você vai ter mais ações, mais multimercado e menos caixa e menos crédito, como na carteira conservadora. Então, são divididos aí na carteira inteligente do Banco Inter, são divididos aí nesses 3 grandes grupos: conservadora, moderada e arrojada. Qual a primeira coisa que a gente pode observar só nesse primeiro slide aí que a gente apresentou? É que você vai ter ali 3 grandes grupos. Então, a sua estratégia não vai ser personalizada para você especificamente, como você gostaria que fosse. Você vai estar inserido nesses grandes grupos ali e sua carteira vai ser igual a de várias pessoas. Então, se você tem alguma demanda específica, se você não quer investir em algo específico, você está fora dessa personalização. Você está dentro de um dos grandes grupos e você não tem muito o que fazer. Já que, quando você contrata essa carteira, a Interasset, que é a gestora do Banco Inter, ela tem poder de movimentar sua carteira livremente e alocar de acordo com o que ela acha que seja melhor para aquela estratégia. Então você não vai poder opinar, dar sugestões, debater e ver se vale ou se não vale a pena para você. Você vai estar inserido nesses grandes grupos e vai ter que fazer parte de uma dessas carteiras aí. Esse é o primeiro ponto. E qual a segunda coisa que a gente vai observar aqui nessas carteiras inteligentes? Quais são os custos? Quanto que você vai pagar por essa carteira inteligente ali, né? Quanto que você vai gastar, qual o dinheiro que vai sair do seu bolso ali. Lá nos termos dessa carteira, a gente tem a tabela de custos. E tá aí a tabela de custos. Se você tem um patrimônio até 100 mil reais, você vai pagar 0,9% do seu patrimônio ao ano, ou um mínimo mensal de R$ 37,50, R$ 37,50. De 100 mil a 200 mil reais, 0,8% do patrimônio. De 200 mil a 500 mil, 0,7% do patrimônio. De 500 mil a 1 milhão, 0,6%. De 1 milhão a 5 milhões, 0,5%. De 5 milhões a 10 milhões, 0,4%. E acima de 10 milhões, 0,3% ao ano do seu patrimônio. Então, essa é a tabela aí de custos que você vai ter ao assinar a carteira inteligente do Banco Inter. Mas até agora, tudo isso que eu já falei está muito claro e muito transparente lá no blog da corretora, lá no site do Banco Inter. Você sabe ali como que funciona a estratégia, para quem que é feito, como é que é a carteira inteligente, quais são os custos. Até aí está tudo muito claro. Mas a gente precisa se aprofundar um pouco mais e entender qual é o regulamento dessa carteira, para a gente ver se existe ou se não existe alguma pegadinha ali, se vale ou se não vale a pena você assinar essa carteira inteligente. E agora a gente vai entrar nesses detalhes aí, nas cláusulas do regulamento ali das carteiras inteligentes. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa cláusula aqui. A Interasset, que é a gestora do Banco Inter, poderá movimentar livremente a carteira. É um dos pontos que eu comentei com vocês. Você não pode opinar se você quer aquele ou esse investimento. Eles que vão decidir por você. E ali ele continua, sem necessidade de qualquer consulta prévia ou posterior ao cliente, agindo de acordo com as limitações constantes desse contrato e com as normas aplicáveis, utilizando seus melhores esforços e seguindo sua experiência em mercado de capitais. Esse é o primeiro ponto. Você não tem como opinar o que você quer para a sua carteira, vai ser tudo de forma automática. Só que agora eu vou entrar aqui em um dos pontos mais importantes desse vídeo e você precisa
ficar muito atento a isso que eu vou explicar para vocês aqui agora. Qual é um dos pontos mais importantes desse regulamento? Está aqui, ó. A taxa de gestão prevista acima não contempla as taxas de administração e ou outras taxas cobradas pelos fundos de investimento, incluindo, e aqui é o ponto importante, incluindo, sem limitação, os fundos de investimento sob gestão da Interasset. O que ele está falando aqui? Ele está falando que a Interasset, ela pode investir na sua carteira inteligente nos fundos que são geridos pela Interasset. Então, você pode ter ali fundos imobiliários geridos pela Interasset, você pode ter fundos de ações geridos pela Interasset, você pode ter CDBs do próprio Banco Inter e sem limitação. Então, se ele quiser colocar, se a Interasset quiser colocar todos os seus investimentos alocados em produtos que a Interasset faz essa gestão, ela pode fazer isso, porque não tem limitação. E aí vamos para outra cláusula aqui tão importante quanto. O cliente está ciente que a Interasset pode adquirir papéis e ativos emitidos, custodiados, administrados ou distribuídos por empresas integrantes do grupo econômico do Banco Inter, e em especial pelo próprio Banco Inter, de forma que tais ativos passem a integrar o patrimônio do cliente sem efetuar nenhuma solicitação ou pedido de confirmação prévio do cliente. O que ele está falando aí, e eu vou explicar para vocês, por isso que é uma das coisas mais importantes, e por isso eu vou dar esse parêntese aqui, esse intervalo, para explicar exatamente o que ele está falando aí. Você pode contratar esse serviço e pagar aquela taxa lá que eu passei para você, aqueles custos, um percentual em relação ao seu patrimônio. Mas você vai estar pagando indiretamente pelas taxas de administração de todos os fundos que são geridos pelo próprio Banco Inter. Não tem nada de errado você investir através de fundos, fundo de renda fixa ou fundo de ações. Mas aí está nítido um conflito de interesses que faz com que, poxa, se eu sou o gestor aqui da sua carteira de investimentos e eu tenho outros fundos que eu também faço essa gestão e eu cobro taxas lá desses fundos, o que eu vou fazer? Eu vou comprar com seu dinheiro aqui esses fundos que eu também faço a gestão aqui para eu ganhar a taxa de administração que eu estou cobrando de você, que é a taxa de performance que eu estou ganhando aqui também. Então, de imediato, parece muito barato ali aqueles custos, mas você tem esse conflito de interesses, porque pode ser que o Banco Inter ele faça as alocações da sua carteira inteligente só com os produtos do próprio Banco Inter. Então pode ser que ele tenha só CDBs do Banco Inter, só fundos de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários, tudo que seja gerido pelo Banco Inter. E aí ele vai estar ganhando muito dinheiro e talvez você não tenha um retorno tão alto assim. E vou te explicar, vou te mostrar um pouco mais aqui como que funciona a política de investimentos para cada carteira. E a gente vai se aprofundar um pouco mais aqui. Então, qual é a política do perfil conservador? Objetivos do investimento: realizar a alocação dos recursos do cliente em ativos que permitam superar a valorização do CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, no longo prazo. E os ativos objetos são esses aí. Onde que seu dinheiro pode ser alocado no perfil conservador? Título da dívida pública em até 100% da carteira, cotas de fundo de investimento multimercado. A Interasset tem fundos multimercados que ela faz a gestão. Cota de fundo de investimento em ações, a Interasset também tem fundo de investimento em ações. Fundos imobiliários, a Interasset também tem. E ativos financeiros classificados como crédito privado em até 100% da carteira. Como é que é a carteira moderada? Carteira moderada você tem ali também título público até 100%, crédito privado. Basicamente o que vai mudar é a concentração de cada ativo aí na sua carteira. E a carteira arrojada, você também tem ali basicamente os mesmos ativos, mas o que vai mudar é a concentração de cada uma delas. Aqui no perfil arrojado chama a atenção também a parte de derivativos, que muita gente ignora isso daí e fala ali que a Interasset poderá realizar operações com derivativos diretamente com o recurso da carteira, inclusive operações alavancadas. A operação alavancada faz com que você corra um risco maior e possa perder até mais do que o investimento que você tem com derivativos.
E aí o que chama a atenção, fui lá na Interasset e olha lá, eles têm fundos imobiliários que eles fazem a gestão. Então se você investe em um desses fundos imobiliários, você está pagando uma taxa de administração para a gestora. Qual é a gestora? A Interasset. Não tem nenhum problema você pagar a taxa de administração em fundos imobiliários. Todos os fundos imobiliários têm taxa de administração. O problema é o conflito de interesses, porque se eu estou escolhendo um fundo para investir, eu vou escolher o fundo que eu mesmo faço a gestão. É basicamente isso aí que eu estou falando para vocês. Então, em resumo, o que é que eu queria falar para vocês aqui sobre a carteira inteligente? Você já viu o que é essa carteira, o que a corretora divulga que ela faz, que é uma gestão profissional e personalização ali da sua carteira. Você já viu que você vai ser dividido em 3 grandes grupos, conservador, moderado, arrojado. Você já viu também que você não vai ter como opinar o que você quer ali para sua carteira. É tudo feito de forma discricionária ali, eles não pedem autorização para você fazer, né? Então é tudo feito de forma automática. Você viu também quais são os custos que você tem, mas você viu que existe um grande conflito de interesses ali, porque provavelmente seus investimentos, a maior parte deles, se não total, porque é sem limitação, como você viu naquela cláusula, seus investimentos vão ser, na maior parte, investimentos que são geridos pela própria gestora do Banco Inter. E o resumo é que, primeiro, você não vai ter, como eles falam lá, você não vai ter uma individualização na sua carteira, no seu portfólio. Eles não estão olhando para você como indivíduo, eles estão olhando você como um perfil conservador, que você vai ter aquela carteira ali já pré-definida como é que vai ser. Então você não vai ter uma pessoa que te conhece, que vai estar te acompanhando. Quem é que está fazendo essa gestão? Essa pessoa, ela sabe o que você precisa, ela sabe quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, ela sabe quais são os seus anseios, seus medos e suas individualidades ali. Essa pessoa não sabe, vai ser tudo feito de forma automática, sem entender quem é essa pessoa que está ali por trás desses investimentos. Mas, além disso, uma das coisas mais importantes que eu comentei aqui é a questão do conflito de interesses que vai ter ali. Porque você vai pagar os custos de administração, que é aquele percentual do seu patrimônio, como mostrei naquela tabela, mas você vai estar sendo investido, o seu dinheiro vai estar sendo investido em outros produtos da mesma gestora. Então ela vai estar ganhando dinheiro nos custos para gerir sua carteira, mas também vai estar ganhando dinheiro na taxa de administração e taxa de performance de todos os produtos que ela coloca o seu dinheiro. E qual o ponto importante disso daqui? É porque você tem fundos de investimento, né, fundos de renda fixa, ou CDBs, ou fundos de ações, ou fundos multimercados, que podem ser muito melhores do que esses feitos pela gestão da Interasset. É óbvio que pode ter produtos bons ali, até pode, mas isso tem que ser feito uma pesquisa, um estudo, uma diligência muito bem feita ali para saber se você pode escolher ou não aquele fundo ali. E para isso você precisa ter a alternativa de escolher produtos de diversas gestoras, e com isso você cria um portfólio que vai estar alinhado com aquilo que você busca mesmo, com aquilo que você precisa, buscando uma maior rentabilidade para a sua carteira. E o que a gente pode tirar de tudo isso é que os investimentos que serão feitos nessa carteira inteligente, elas não vão ser necessariamente os melhores investimentos para você, elas vão ser os melhores investimentos para o banco. Então é esse modelo que já é conhecido nos grandes bancos, nos bancos tradicionais, só que com uma outra roupagem, agora você tem esses conflitos de interesses um pouco mais ali escondidos e você precisa se aprofundar para entender quais são esses conflitos que estão ali embutidos sem você perceber. Então, basicamente eu desmistifiquei isso para você, eu revelei esse tipo de conflito aqui que tem nesse tipo de carteira inteligente. E aí eu queria dizer para você que não tem tempo de fazer uma gestão da sua carteira de investimentos, de escolher seus próprios investimentos e precisa de uma gestão profissional sem conflito de interesse, eu vou te mostrar um vídeo aqui para você assistir e você vai ver como que funciona uma consultoria de investimentos. Eu vou deixar esse vídeo aqui, é só você clicar nesse link que vai aparecer aqui e você vai ver como funciona uma consultoria de investimentos e vai ver se faz sentido para você contratar uma consultoria e aí sim ter um serviço personalizado e sem conflito de interesse. Vai lá, veja esse vídeo e me diz o que achou.
E último convite aqui, eu queria te chamar para me seguir lá no Instagram, Guilherme Lopes Investidor. Me segue lá, vamos conversar, me manda um direct, acompanhe meus stories por lá, para a gente ser um pouco mais próximo aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.